Então vamos lá, prosseguindo em relação a atos administrativos, estamos falando ali da extinção do ato administrativo, mais precisamente a respeito da anulação. A administração pública tem um prazo de 5 anos para anular os atos, onde haja um beneficiário, tem alguém ali que é um beneficiário que não está de má fé, tá? Beneficiário que não está de má fé. Se tiver de má fé, não tem o prazo decadencial. Então, a administração tem o prazo de 5 anos para anular o ato, onde haja um beneficiário. Caso não o faça dentro de 5 anos, ela decai do direito de anulação. Portanto, aí eu tenho aquilo que se chama de convalidação tácita, onde, pelo decurso do prazo, a administração não poderá mais anular o ato onde haja esse beneficiário que esteja de boa fé. E a respeito desse tema, surge ali, como eu havia dito, a convalidação, que pode ser tácita neste caso, ou pode ser expressa, a depender da situação, tá? Então, serão convalidados os atos ilegais. Atos ilegais podem ser convalidados. Primeira hipótese, convalidação tácita. O que eu quero que você perceba é que no artigo 53, que é esse que está no quadro, 54, perdão, que é esse que está no quadro aqui, ele não fala se o ato tem um vício sanável ou insanável. Ele não diz isso. Aqui ele só diz o seguinte: a administração tem 5 anos para anular o ato, que haja um beneficiário, ponto. Não interessa se o vício que tem ali é um vício sanável ou insanável. Então, na convalidação tácita, não me interessa a dimensão do vício. Se é um vício grave, insanável, se é um vício menor, sanável, isso não é relevante. O que interessa aqui é que tem alguém que está de boa fé, e para preservar este que está de boa fé, que é o princípio da proteção à confiança, para preservar ele, ou também o princípio da segurança jurídica, para preservar esse terceiro que está de boa fé, a lei estabelece 5 anos para que haja a anulação. Se não houver a anulação, o ato se convalida, o ato é mantido, portanto, é uma hipótese de convalidação tácita pelo decurso de tempo, onde não se indaga se o vício é sanável ou insanável. Não interessa, tá bom? Vamos lá, vamos na sequência em relação ao nosso tema. Deixa eu pegar aqui, ó. É exatamente o que nós temos no artigo 55. Agora nós começamos a falar da convalidação, tá bom? Vamos tratar da convalidação, então. Antes de tratarmos do que eu tenho no quadro, preste atenção. A convalidação é o meio pelo qual a administração dá a conotação de legal a um ato que era ilegal. Então, o ato foi praticado lá atrás de forma ilegal. A administração quer que aquele ato que foi praticado lá atrás seja considerado legal desde lá de trás. Aí surge a convalidação. Então, o que faz a convalidação? Olha o que eu vou dizer. Ela joga o manto da legalidade sobre um ato que era ilegal. Portanto, a convalidação tem efeito retroativo. Ela retroage no tempo, de modo que aquele ato que foi praticado ilegalmente seja tido como legal desde sua concepção. É exatamente isso. Então, a convalidação, ela joga o manto da legalidade no ato que era lá de trás, desde lá de trás, ilegal. Então, a convalidação produz efeito desde lá de trás. O ato que era ilegal passa a ser considerado legal, tá bom? É essa noção que eu quero que você tenha. Convalidar é dar essa característica de legalidade a um ato que não era legal, que ele era ilegal. Vamos olhar aqui o que nós temos na nossa anotação, tá? Então eu tenho ali, artigo 55, em decisão na qual se evidencie não acarretar prejuízo ou lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Ponto. Perceba você que agora o dispositivo ele está falando em defeito sanável. Estamos, então, diante daquilo que chamamos de convalidação expressa, não é tácita mais. E perceba, leia aqui no dispositivo, que lá está mencionado o seguinte:
em decisão. Começa a redação do artigo falando em decisão, que não haja lesão à administração, que não haja prejuízo a terceiro. Portanto, está todo mundo de boa, está todo mundo tranquilo. E é uma decisão, por isso que não é tácita. A administração precisa falar. A convalidação expressa, então, pressupõe, primeiro, que da decisão que convalida não venha a ocorrer nem prejuízo para a administração, nem prejuízo para o administrado. Tá tudo certo, 0 a 0, é interessante para todo mundo convalidar. E o vício não é daqueles vícios graves, são vícios sanáveis. O interessante é que a lei não fala quais são os vícios sanáveis, ela não menciona, mas são vícios sanáveis. Portanto, irregularidades, ilegalidades que não são tão grandes, tá certo? Então, o que diz o texto novamente? Vou abrir aqui. Ele diz, olha, nesses casos, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. O texto usa a expressão poderão, o que a princípio me dá a ideia de que é discricionário. A convalidação é discricionária. Lendo o texto, é essa percepção que eu chego. A administração, então, diante de um ato cujo vício é sanável, não traz prejuízo a ninguém. De acordo com o texto, ela pode escolher entre anular ou convalidar. Anular ou convalidar. Isso o texto está me permitindo essa compreensão. Maria Silvia Isabela de Pietro, mudando o seu entendimento inicial, diz que esse poderá aí não é poderá. Ela diz que deverá. A convalidação passa a ser obrigatória em respeito ao princípio da legalidade e em respeito ao princípio da eficiência. Porque é mais eficiente convalidar este ato, que não traz prejuízo a ninguém, é um vício sanável, é mais eficiente convalidá-lo do que anular esse ato e praticar outro. Então ela diz que a convalidação é, para ela, obrigatória. O poderá aí está errado, seria deverá. Mas de acordo com a lei está escrito poderá, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Há parte da doutrina que entende que a convalidação é obrigatória. Eu entendo que é também. Mas o texto da lei fala poderão ser convalidados, denotando uma faculdade. Mas quais são os requisitos para que haja essa convalidação? Primeiro, é necessário que eu tenha uma decisão, portanto ela é expressa. É necessário que os vícios sejam sanáveis. E vícios sanáveis, e aí eu vou abrir o quadro todo, vícios sanáveis, quais são? Vícios sanáveis são aqueles que recaem sobre a competência, sobre a forma e sobre o objeto. Portanto, tem que ter vício sanável e não pode trazer lesão ao poder público e nem mesmo ao terceiro. Então, os requisitos são decisão, vício sanável e sem prejuízo. Quais são os vícios sanáveis de acordo com a doutrina? Eu tenho competência, objeto e forma. Quanto à competência, não será sanável o vício quando se trata de afronta à competência exclusiva ou afronta à competência quanto à matéria. Então vamos lá. Imaginemos que uma autoridade praticou o ato. Ela não era competente para a prática do ato. É ilegal. Posso convalidar? Posso convalidar. Mas, para que haja convalidação expressa, é óbvio que eu não estou aí falando de uma competência em razão da matéria. Porque imaginemos, o ministro da Educação pratica um ato do ministro da Previdência. Ora, é lógico que não cabe ratificação, que não cabe, convalidação. Não é possível. Também não é possível a convalidação quando se tratar de competência exclusiva. Não se admite essa ratificação, essa convalidação, perdão. Não é possível. Então, quando se fala de competência em razão da matéria, competência exclusiva, aqui se eu tenho defeito, o defeito é insanável. Aí eu não posso corrigir, eu não posso convalidar. Eu tenho que anular o ato. Tá bom? Então, é possível a convalidação quando o vício se recai sobre a competência? Sim, desde que não se trate de competência exclusiva e não se trate de competência em razão da matéria. É possível a convalidação quando se trata de defeito da forma? Sim, é possível.
É possível a convalidação quando se trata do objeto? Sim, é possível. Só que quanto ao objeto, nós temos ali um problema a resolver um pouquinho mais adiante. Mas, a princípio, esse é o cenário quanto à convalidação expressa. Tá certo? Vamos na sequência, então. Vamos observar o que nós temos ali na sequência. A convalidação, de acordo com a doutrina, ela se subdivide em três espécies: ratificação, reforma e conversão. Ratificação, reforma e conversão. São as três espécies que nós encontramos de acordo com a doutrina. Agora, quem pode convalidar um ato? Vamos aqui abrir para a gente conversar. A princípio, a convalidação se dá por ato da própria administração pública. Ela convalida. Ela convalida. Entretanto, não há que se negar a possibilidade de termos a convalidação de um ato pelo particular. Por exemplo, há nos processos administrativos, especialmente em relação ao particular, meios de comunicação. Eu vou intimá-lo a participar de uma audiência, vou intimá-lo a participar de um evento, a participar de um ato processual. Imaginemos que essa intimação tenha ocorrido de modo ilegal. Quem fez a intimação, quem comunicou, não era competente para tanto. Mas apesar do defeito, apesar da irregularidade que eu tenho ali, o particular comparece no dia tal. Ele comparecendo, ele sana aquela irregularidade, aquela ilegalidade. Aqui é o meio pelo qual eu tenho uma convalidação levada a efeito pelo particular, pelo administrado, e não pela administração. Mas, a princípio, a convalidação é levada a efeito pela administração pública e é a respeito dessa que a gente está tratando. Convalidação levada a efeito pela administração. A convalidação pode se dar através de três espécies, de acordo com a doutrina. Por meio da ratificação, por meio da reforma e por meio da conversão. Vamos dar uma olhada ali no quadro para a gente ver o que nós temos em relação a isso. A ratificação se dá em relação aos vícios extrínsecos, o que eu encontro na competência e na forma. A reforma se dá em relação ao ato, onde se retira a parte do ato que é inválido. E na conversão substitui um ato por outro. Vamos aqui analisar, preste atenção. Na convalidação, eu tenho um ato ilegal que se transformou em legal. Na ratificação, o que ocorre? O ato foi praticado por uma autoridade incompetente. Agora vem a autoridade competente, ele competente, fala, olha, confirma aquele ato anterior. Eu ratifico aquele ato anterior, praticado pela autoridade incompetente. Eu agora, como autoridade competente, o ratifico. Portanto, estou confirmando o ato. Essa é a ratificação. Onde a autoridade competente vem e ratifica o ato praticado pela autoridade incompetente. Não será possível, entretanto, se a competência for determinada em razão da matéria. Não pode o ministro da Previdência, como autoridade competente, ratificar um ato praticado pelo ministro da Justiça que era incompetente para aquele ato. Não pode isso. Então, a competência em razão da matéria não admite essa ratificação. Posso ter defeito na forma também. Eu mesmo pratiquei o ato, eu sou autoridade competente. O ato deveria ter sido praticado por escrito, com justificativa, e eu não o fiz. Agora eu venho e ratifico o ato. Falo, olha, aquele ato que eu pratiquei lá deve ser entendido como um ato praticado por escrito, com a justificação. Portanto, eu tenho aqui a ratificação pela autoridade competente. Lembrando, só será possível se não houver prejuízo a ninguém e se o vício for sanável. Perfeito? Legal? Tá. Na reforma. A reforma, por meio da reforma, a administração olha para um ato ilegal e ela olha e fala que aquele ato ali, ele tem uma ilegalidade num ponto. Naquele ponto em que é ilegal, nós vamos tirar fora. E só vou manter aquilo que é legal. Isso é reforma. Na reforma, suprime-se a parte ilegal, declarando-a ilegal, naquela parte ali, mas mantém o ato em relação aos demais, em relação à outra parte.
Então, na reforma, suprime-se o que é ilegal e mantém aquilo que é legal. Já na conversão, tome muito cuidado. Por que eu coloquei a conversão, a convalidação quanto ao objeto? Eu vou voltar ali só para você perceber isso. A convalidação quanto ao objeto, eu estou aqui, ó, deixa eu anotar aqui, vou pegar aqui no quadro. Espera que eu só vou destacar do que eu estou falando. Estou falando disso aqui embaixo. Estou falando disso daqui. Observe que o objeto está anotado em verde, diferentemente dos demais. O objeto está anotado em verde. Por que eu coloquei? O objeto é aquele onde eu posso ter um vício sanável? Sim, sim. Como eu posso ter um vício sanável? Na competência, na forma e no objeto. Só que o objeto eu botei em verde. Por quê? Em relação ao objeto, quando o vício é sanável, surge ali a conversão como instrumento. O que ocorre quando eu tenho um defeito que recai sobre o objeto, mas é sanável? A gente sabe que não há ato administrativo sem objeto, mas eu posso substituir um objeto por outro. Quando eu substituo um objeto por outro, eu estou aqui, na verdade, para alguns, eu não estou convalidando, eu estou praticando um novo ato. Por isso que eu coloquei o objeto em verde, porque para alguns não há convalidação quanto ao objeto. O que eu tenho é a modificação de um ato por outro. Ou aqueles que entendem, entretanto, que quanto ao objeto é possível a convalidação. Sendo possível a convalidação, eu me deparo com a conversão, onde eu converto um ato em um outro ato. Por exemplo, quando o sujeito converte uma servidão administrativa em uma desapropriação, quando o sujeito converte uma permissão de uso para uma autorização de uso, muda o ato. Só que aqueles que entendem que nesse caso eu tenho a conversão como instrumento de convalidação, tá bom? Então essas são as hipóteses de convalidação, ou as espécies. Eu tenho a ratificação, eu tenho a reforma e eu tenho a conversão. São essas que nós temos aí no nosso quadro. Ratificação. Vamos ler o texto, tá? Deixa eu abrir o quadro todo aqui. Vou abrir ele todo. Então vamos lá. Por meio da ratificação, a administração corrige um ato que possui defeito que recai sobre o elemento competência ou forma. Não se admite a ratificação em relação a defeitos que maculem um ato em razão de afronta à competência exclusiva ou em razão de afronta à competência em razão da matéria. Nesses casos, o defeito é insanável. A ratificação tem natureza declaratória. Então, grife isso. A ratificação tem natureza declaratória. Ela não constitui um direito. Ela, na verdade, declara algo que já existia. Segundo a maioria dos autores, a ratificação é apropriada para convalidar atos inquinados de vícios extrínsecos, como competência e a forma, não se aplicando, contudo, ao motivo, ao objeto e à finalidade. Esse é o raciocínio quanto à ratificação. Reforma. Por meio da reforma, a administração retira a parte que é viciada e se mantém a parte que não contém defeito. Há, nesse caso, somente a supressão da parte ilegal. A reforma também tem natureza declaratória. Ela não constitui algo, ela declara algo que houvera ocorrido. E aí eu tenho a conversão. A conversão é o ato administrativo derivado pelo qual se opera a metamorfose de um ato com vício de legalidade, aproveitando-se os elementos válidos, para articular-se um novo ato, mantida a mesma finalidade, a justificativa do emprego, mantendo-se a mesma finalidade, justificativa essa do emprego da medida sanatória. Essa é a percepção de Diogo Figueiredo, tá bem? Então essa é a convalidação. Convalidação tácita a gente tratou, então eu tenho aqui as espécies de convalidação que já foram mencionadas. Agora nós vamos falar da revogação do ato administrativo. Vamos lá, vamos à revogação. A revogação, ela não tem como objeto um ato ilegal. O ato se torna inoportuno. Então, quem é que revoga? É só a administração pública. O judiciário não revoga. A revogação não recai sobre um ato ilegal. Recai sobre um ato inconveniente, inoportuno.
E o judiciário não pode tratar desse tema. O judiciário não pode tocar no mérito administrativo. Ora, então se eu estou falando que é possível revogar por juízo de oportunidade e conveniência, é lógico que só podem ser revogados atos discricionários. Os atos vinculados que a administração deveria agir, ela não pode agora fazer juízo de oportunidade e conveniência e retirar esses atos. Então, só podem ser revogados os atos que sejam legais. Legais e, preste atenção, discricionários. Só podem ser revogados atos legais e discricionários. Os ilegais serão anulados. Os vinculados não podem ser revogados. Ponto. E quem que irá revogar? Somente a administração pública. Como a revogação está tratando de um ato legal, aquele ato legal que foi praticado lá atrás, ele produz efeito. Revogado, os efeitos são mantidos. Portanto, a revogação tem efeito ex nunc, para frente, ultrativo, não retroativamente. É diferente da anulação. Então vamos lá. Atos que serão revogados. Atos legais, discricionários. Motivo da revogação, juízo de oportunidade e conveniência. Quem irá revogar? A administração. Ela pode ou ela deve? Ela pode. É juízo de oportunidade e conveniência. E efeito ultrativo, não retroage no tempo. Então, aqui eu tenho as características da revogação. Agora vamos lá. Atos que são irrevogáveis de acordo com a doutrina. Não podem ser revogados. Os atos ilegais, porque serão anulados. Os atos vinculados, porque se eu não tenho liberdade na hora de editar, eu devo editá-los. Ao depois, eu não posso ter a liberdade que eu não tinha antes e revogá-los. Então, atos vinculados não podem ser revogados. Atos consumados são aqueles que já exauriram seus efeitos. Ele já acabou, ele já se extinguiu naturalmente. A administração pode dar licença ao servidor? Pode. Pode revogar a licença? Pode. Mas e se ele já usufruiu da licença toda? Tem como revogar? Não, porque já se consumou. Então, atos consumados não admitem a revogação. Atos enunciativos são aqueles declaratórios, não podem ser revogados. E os atos que geram direitos adquiridos também não podem ser revogados. Então, são irrevogáveis estes atos. Vamos falar da cassação, tá bem? Vamos lá. Preste atenção. Cassação de um ato. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Nós vamos nos deparar com uma ilegalidade que não foi praticada pela administração pública, mas sim pelo beneficiário do ato. E essa ilegalidade ocorre depois que o ato foi praticado. Então, por exemplo, a administração autoriza o José da Silva a portar arma de fogo. Portanto, a autorização, tudo certinho, respeitou todos os requisitos, o José da Silva vai portar arma de fogo. Só que eu tenho ali, no ato de autorização, algumas condições. Não pode ter o porte ostensivo, não pode se embriagar, não pode ir ao local que tem aglomeração, armado. O José da Silva é surpreendido, embriagado, no estádio de futebol e com a arma na cintura ostensivamente. A autoridade policial chama ele e fala, olha, não dá. E o poder público retira aquela autorização. Ele perde a autorização. Aqui eu tenho a cassação da autorização. Por uma ilegalidade superveniente ao ato. A autorização ocorreu, estava tudo certo. A ilegalidade ocorreu depois. Ilegalidade essa praticada pelo beneficiário. Isso gera cassação do ato. Então, olha, cassação do ato se dá em razão de uma ilegalidade superveniente praticada pelo beneficiário. Isso é cassação. Agora imaginemos que a administração tenha dado autorização de porte de arma ao José da Silva, que na época que recebeu a autorização tinha 17 anos. Ele não podia ter autorização, mas a administração deu. Depois a administração nota o equívoco e ela vai retirar. Ela vai cassar a autorização? Não. A ilegalidade não é superveniente. Neste caso, a ilegalidade é contemporânea à prática do ato. Se ela é contemporânea, nós iremos anular o ato. É a anulação. Tá bom? Legal? Beleza.
Então aí eu tenho o instituto da cassação, uma ilegalidade superveniente. Contraposição também é um modo de retirada do ato do mundo jurídico. A contraposição ocorre quando a administração pratica um ato e depois ela pratica outro que se contrapõe ao ato anterior. Ela pratica um ato e depois ela pratica um outro individual que se dirige ao anterior, mas que se contrapõe. Essa é a contraposição. São atos antagônicos. A nomeação do servidor frente à sua exoneração. A exoneração atinge a nomeação. Aqui eu tenho a contraposição. A contraposição se dá por um ato administrativo que se dirige ao ato anterior, atinge ele diretamente. Aqui eu tenho a contraposição. Também um modo de retirada do ato do mundo jurídico. E temos a caducidade. A caducidade se dá, preste muita atenção agora, tá? Caducidade como modo de, e aí eu quero que você anote aí. A caducidade ocorre quando edita-se um ato geral, uma lei, por exemplo, que é antagônica ao ato praticado anteriormente. Esse ato praticado anteriormente, se eu for comparar com a nova lei, ele não pode ser mantido. Ocorre a caducidade. Exemplo, eu dou a licença para a pessoa exercer atividade comercial no bairro Y. Está aqui, a licença está aqui. Há uma lei municipal depois falando, naquele bairro lá, não pode ter estabelecimento comercial. Uma norma geral que se dirige a todos e atinge de forma reflexa o ato administrativo. Isso é caducidade. Na contraposição, cuidado, eu tenho a nomeação, é um exemplo, e a exoneração depois, que atinge diretamente a nomeação. A exoneração não se dirige a todos, mas se dirige àquela hipótese. Isso é contraposição. Quando eu tenho a licença para exercer atividade comercial, surge uma lei que se dirige a todos e me atinge de forma reflexa, aí eu tenho a caducidade. São muitos detalhes em relação aos atos administrativos. Matéria bastante densa, bastante pesada. Aí eu quero que você reveja as aulas, faça as anotações, tá bom? E aí nós vamos caminhando em relação a esse tema. É isso aí.